O Caleri não aceita perder pro Palmeiras. Vem ver o que ele falou do Palmeiras após perder o jogo de ontem por 1-0. Ele soltou o verbo. Mas antes de tudo, já deixe seu like, se inscreva no canal e bora pra notícia. Novo, Diniz, boa noite, Abel, boa noite para quem está com a gente em casa. É isso, né? Os jogos, todos os 3 jogos, momentos bons, momentos ruins. Eu vou pegar a fala de cada um agora, tanto do Caleri quanto do Piquerez. O Caleri tem razão na análise que o Palmeiras faz o gol e se retrai, mas o Piquerez respondeu o Caleri sem ouvir a resposta do Caleri. Muito por isso, o Palmeiras vem jogando demais. Eu fui pesquisar que agora, enquanto os dois falavam, do dia 21 de fevereiro a 21 de março, o Palmeiras jogou 9 vezes nesse intervalo, né? Um jogo a cada 3 dias, mais ou menos. O São Paulo jogou 7. Ok, são 2 jogos a menos, mas é um dia mais de descanso. 4,20 alguma coisa de descanso. Então isso impacta no final. E o Palmeiras, vindo de um jogo pesado, né, contra o Botafogo, já veio de um jogo pesado também do final de semana. Faz um gol, obviamente se retrai. E aí tem mérito do Palmeiras, que não permitiu em nenhum momento o São Paulo chegar ao seu gol. Marcou muito bem e foi muito consistente defensivamente. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Abel Neto, porque a nossa cabine já está pronta também. Tudo bem, Abel? Olha, 12 jogos do Palmeiras sem perder para o São Paulo. É muita coisa. A última vitória do São Paulo, estava olhando aqui, foi 13 de julho de 2023, quando o São Paulo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, ao vencer por 2-1. De lá para cá, o Palmeiras não sabe o que é perder do São Paulo. E hoje continua assim com uma vitória 1-0. Tudo bem, Abel? Boa noite. Boa noite, Felipe, Ramon. Boa noite a todos que nos acompanham nesse troca de passes. E desses 12 jogos aí que você citou, muito provavelmente nenhum São Paulo teve tão poucas finalizações, não teve uma chance de gol, muito mérito da marcação do Palmeiras. E num jogo com tão poucas finalizações, até do Palmeiras foram poucas, eu vou começar destacando o gol do Palmeiras, que o Ramon, eu sei que daqui a pouco vai mostrar de forma maravilhosa, detalhando toda a parte tática, mas eu me lembro que o Palmeiras ficou taxado, e com certa razão, por causa da final da Libertadores, só bola longa, não tiveram nenhuma finalização. E aí é o segundo jogo seguido que o Palmeiras faz um gol com uma construção saindo desde lá da defesa. O gol de hoje saiu desde o Carlos Miguel, né? Isso. Passou pelo Giai, Flaco Lopes com uma virada espetacular até o John Arias e tinha acontecido de forma semelhante contra o Botafogo. Então vamos exaltar o que teve de bom. Eu sei que foi pouco para quem gosta de muitos gols, muitas jogadas, finalizações, defesas de goleiros. O clássico de hoje teve muito pouco disso, mas teve um gol espetacular. E repito, fazendo a propaganda do amigo. Daqui a pouco ele vai explicar muito melhor do que a minha fala aqui. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos ao Morumbis. Lá estão Everaldo Marques, Alexandre Losetti e meu camisa 11, Ricardinho. Tudo bem, meus amigos? Bem-vindo ao Troca de Paz. O segundo tempo foi meio chato, convenhamos, aí no Morumbis, mas o primeiro valeu principalmente pelo Palmeiras, né? Um primeiro tempo muito bom do Palmeiras, acho até que 1-0 ficou barato ali pelo que o Palmeiras produziu, né? Mas foi, ao todo, eu diria que foi um clássico meio decepcionante, não foi? Boa noite, EV, bem-vindo ao Troca, amigo. Boa noite, Diniz. Um abraço para você, para o Ramon, para o Abel, para todo mundo que acompanha o Troca de Passes. Pois é, um jogo que o Palmeiras acabou conseguindo controlar, né? O São Paulo foi fazer a primeira finalização só lá aos 40 minutos do primeiro tempo. O Palmeiras fez um gol muito rápido, né? Antes dos 6 minutos com o Arias. E você até chamava atenção para isso na transmissão, Ricardinho. O São Paulo repetindo uma coisa que aconteceu com o Tricolor no jogo contra o Atlético Mineiro. Muita posse de bola, muita troca de passe, mas não conseguindo castigar, não conseguindo machucar de verdade o adversário, tanto que foram poucas finalizações e a primeira só saiu aos 40 do primeiro tempo. Boa noite. Boa noite, EV de novo, Losetti. Boa noite, amigos do Troca. O futebol do São Paulo, por mais que ele tenha tentado, depois que ele tomou o gol, porque o Palmeiras começou melhor o jogo e logo encontrou seu gol numa bonita jogada, na virada do Flaco, enfim, na finalização do Arias, sem defesa para o Rafael, né? Foi uma bonita jogada e um bonito gol do Palmeiras. Mas a partir daí, o São Paulo tentou, durante o jogo, construir as jogadas. Mas, mais uma vez, foi um time muito burocrático, um time muito previsível, um time que hoje jogou contra uma defesa que, se não é a melhor, talvez seja a menos vazada, mas uma das melhores do Campeonato Brasileiro, não nessa temporada,
há alguns anos já que o Palmeiras tem uma regularidade defensiva muito grande. E aí o São Paulo não conseguiu entrar. A entrevista que o Caleri deu, ele tem razão, do Palmeiras do seu jeito, se defendendo, mas com competência, né? A diferença é que o segundo tempo, o Palmeiras, no meu entendimento, cansou. E aí não tentou contra-atacar. Realmente o Palmeiras não tentou. O segundo tempo foi um segundo tempo de um time que estava tentando e não conseguia, que era o São Paulo, contra um time que não tentou, que foi o Palmeiras, mas se defendeu muito bem. O Palmeiras mereceu o resultado pelo primeiro tempo que fez, porque poderia ter feito 2 ou 3 gols. O Alan, nessa jogada, por exemplo, ele só não deu a bola pro Flaco porque ele abaixou a cabeça e ele é canhoto, caiu na perna ruim dele. Mas mesmo assim, o Palmeiras teve mais chance no primeiro tempo do que o São Paulo no jogo todo. Então o resultado foi merecido, o Palmeiras ganhou o clássico com mérito dentro da sua proposta, acho que controlou o jogo o tempo todo, inclusive quando só se defendeu no segundo tempo, não deixando o São Paulo chegar no seu gol. Esse tiro do Luciano, Losetti, foi a primeira finalização do São Paulo já na reta final da primeira etapa. Boa noite. Sim, amigos, boa noite de novo para vocês, Diniz, Ramon e Abel. Acho difícil acrescentar algo ao que vocês 5 já falaram. Acho que o Palmeiras tem terminado os seus jogos muito cansado, muito esgotado e em desvantagem física em relação aos rivais. Ele foi pressionado pelo Mirassol em casa, ele foi pressionado um pouco menos, mas foi pelo Botafogo com 10 no último meio de semana. E hoje uma pressão diferente, uma pressão territorial. É aquele receio, quando o adversário está o tempo inteiro no seu campo, de repente uma finalização de fora da área pode acontecer, um desvio de mão pode acontecer, uma marcação de arbitragem, mas não que o São Paulo tenha conseguido encontrar o caminho para vencer. E aí eu vou à frase do Caleri para o Felipe Cury no final. O Palmeiras joga sempre igual. Então ele tem que falar da incompetência do São Paulo, que mesmo sabendo disso, não conseguiu em nenhum momento ser perigoso no jogo. A gente está vendo a expulsão do outro Abel, o nosso jamais seria expulso. A 14ª do Abel desde que chegou ao Palmeiras. Exatamente. Né? Então, assim, se o São Paulo conhece tão bem o jeito do Palmeiras jogar e se é sempre igual, e o Palmeiras tem de fato um padrão e obedece muito esse padrão, e eu não estou falando em tom crítico, eu estou falando em tom elogioso de alguém que consegue controlar as etapas do jogo, e é natural que consiga, porque é o único treinador que tem 6 anos à frente, quase 6, 5 anos e meio, vai completar 6, 7, 8 e quantos ele quiser, e o Palmeiras deve oferecer para ele. Então, o São Paulo precisaria encontrar uma maneira melhor de fragilizar essa marcação que é tão boa, né? De fazer valer essa posse de bola, esse jogo no seu campo de ataque, e não conseguiu. O segundo tempo teve 2 finalizações, uma de cada lado, nenhuma no alvo. Os goleiros basicamente não fizeram nada no jogo, né? Então o Palmeiras realmente teve chances no primeiro tempo de ampliar, de fazer o segundo ou terceiro gol, mas também concluiu mal, escolheu mal as jogadas. E no segundo tempo se apoiou muito na confiança que tem no seu sistema defensivo, em como jogar sem a bola, e também no conhecimento de que o São Paulo não conseguiria, com este desenho, com esta reunião de jogadores diante do Palmeiras, machucar, fazer alguma coisa diferente. Acho que as substituições no São Paulo demoraram a acontecer. O Ferreirinha não vive um grande momento, é um jogador muito instável, mas acho que era o único que poderia ter, entre dribles dados e bolas perdidas, criado alguma confusão, algum desequilíbrio nessa marcação pelo lado esquerdo. E agora o Roger, que teve só 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas, vai ter essa parada para a data FIFA muito importante para ele tentar colocar um pouquinho mais da cara dele. E essa incapacidade, essa dificuldade do São Paulo no começo de trabalho tem a assinatura do presidente atual e da direção de futebol, que resolveram trocar o treinador do nada, de repente, muito bem no campeonato. Então é natural que o Roger tenha algumas dificuldades no começo, principalmente enfrentando esse tipo de adversário. Muito bem, e agora com essa pausa para a data FIFA, né? O Brasileirão só recomeça no dia 1º de abril. São Paulo, que começou a semana invicto, sofreu 2 derrotas para o Galo e para o Palmeiras, e o Verdão se consolida aí na liderança isolada agora do Campeonato Brasileiro. E sabe, observando o que o Losetti estava falando, né, com propriedade, por sinal, né, e diante da declaração do Caleri, falando sobre conhecer bem o jeito do Palmeiras se defender, veja como o São Paulo foi incompetente hoje, né, do ponto de vista da criação. O Palmeiras repetiu mais ou menos a mesma coisa no jogo contra o Vasco, em São Januário. E o Vasco conseguiu encontrar meios para criar oportunidades, colocar o Palmeiras em dificuldade, ao que o São Paulo hoje
não foi capaz de fazer em nenhum momento do jogo. Eu acho que é isso que mais preocupa o torcedor de São Paulo. Perder para o Palmeiras é normal, o Palmeiras tem um time melhor, já mais consistente há tempos. Agora, o jeito de jogar, especialmente no segundo tempo, onde o adversário te dá a bola o tempo todo e você não cria uma mísera oportunidade de gol, acho que esse é o fator mais preocupante para o torcedor de São Paulo, né, Vê? Pois é, lembrando, né, Diniz, que o São Paulo não vai ter por um bom tempo o Lucas Moura. Hoje o Cauli acabou entrando no lugar, Ricardinho. Mas não é que o Lucas vivesse uma fase esplendorosa, né? Quando se lesionou na última quarta-feira contra o Atlético, o São Paulo vai ter que lidar com isso, mas sofreu demais realmente com especialmente no aspecto da criação, né? Já havia sofrido no jogo do meio da semana, quando perdeu para o Atlético Mineiro. Tinha também a posse de bola, jogou no campo do Atlético, mas não teve competência e nem organização e alternativa para poder, pelo menos, empatar o jogo lá. Hoje a mesma coisa. É lógico que a ausência do Lucas, o jogador importante, mas eu acho que a questão está no conjunto. Porque se o conjunto está forte, se o conjunto está com um bom desenvolvimento, com boas movimentações, o individual muitas vezes decide. O problema é que o conjunto não está legal. Hoje o Luciano não fez um bom jogo, que é um jogador importante. O Cauli foi substituído no intervalo porque também não estava bem, a gente falava no primeiro tempo. E aí, e o mais curioso é que as escolhas do Roger no início do segundo tempo, ele mudou 3 jogadores, mas ele não mudou a cara do time. A gente até imaginou que ele ia mudar para 3 zagueiros para liberar o Wendel e o Lucas Ramon, mas não foi o que aconteceu, né? Ele tirou o Alan Franco, que estava ele trocou um pelo outro, e trouxe um pouquinho mais o Luciano, que tem uma característica diferente do Cauli e tal, mas o São Paulo continuou do mesmo jeito. E o Palmeiras, bem postado, com os cruzamentos, a gente ainda brincou. Foram 3 ou 4 escanteios que cruzaram na mão do Carlos Miguel. Goleiro de 2,4 metros. Aí você começa a cruzar a bola na intermediária, com a defesa postada de frente, eles vão tirar todos. Então, realmente, o São Paulo precisa, nessa parada, melhorar sua parte ofensiva, ser mais criativo, não basta só posse de bola. E para fechar com você, Losetti, queria ouvir sobre uma coisa que o Abel levantou, que é o gol do Palmeiras saiu de uma construção, né? Desde o Carlos Miguel, desde o goleiro, e não na bola longa que o Palmeiras foi acusado tantas vezes de ser o seu único jeito de jogar ofensivamente. Hoje construiu o gol de um jeito diferente. O gol é uma armadilha, aquilo é planejado, né? O Palmeiras fez algo que o Fluminense fez muito quando tinha o John Arias, que é uma característica, inclusive, de times do Fernando Diniz. Ele aglomerou os jogadores do lado direito, trouxe muitos jogadores do seu time e, automaticamente, por consequência disso, muitos jogadores do São Paulo para conseguir fazer uma virada rápida, uma inversão para o outro lado, pegando em superioridade o Arias e o Piquerez contra só o Lucas Ramon. Ricardinho falou bastante do fato do São Paulo também jogar em losango, né? E aí esse balanço de um lado para o outro demora mais do que quando você tem 2 linhas, né? 4 jogadores alinhados uns aos outros. O Bobadilla demora para chegar. Então esse gol é uma armadilha de quem tem o Arias, de quem vai enfrentar um time que joga em losango, e uma jogada muito bem executada, né? Às vezes você planeja, faz a jogada e o chute não sai certo, a inversão não sai certa, mas o treinamento estava ali. O time sabia o que fazer. Quando acontece e sai o gol, muito melhor, consagra a ideia, consagra o treinamento, e a gente vê o Palmeiras, assim, desde o início ele sabia muito bem o que ele queria fazer com a marcação do São Paulo. Acho que ele tinha caixa para ter feito mais gols. Ele concluiu mal as jogadas e ele parou de jogar muito cedo. Ele contou muito com a segurança que tem e a incompetência do adversário. Mas, enfim, tem todas as justificativas físicas da sequência de jogos que são plausíveis. Lembrando o número que o Ramon trouxe, né? O 9º jogo do Palmeiras num espaço de 28 dias. Agora essa maratona finalmente termina, para parte do elenco, né? Porque outros jogadores terão viagem, inclusive, para defender as suas seleções na data FIFA. 7, né? 7 do Palmeiras viajam, né? Porque o Piquerez confirmou que ele e o Martínez vão para a Inglaterra. Isso. Então, a não ser que o Bielsa mande os dois embora, é meio louco. Mas acho que não é esse ponto. É isso. E o John Arias, que foi, durante 2 anos, o rei das assistências no futebol brasileiro, quando jogava pelo Fluminense, em fase artilheira. Marcou, no meio de semana contra o Botafogo, seu primeiro gol, e hoje também foi decisivo aqui no Clássico, Diniz. É isso. EV, Losetti, Ricardinho, obrigado, meus amigos. Bom descanso para vocês, hein? Sempre bom tê-los aqui no Troca de Passes. Valeu, valeu. Aliás, a gente estava falando sobre a construção do gol do Palmeiras. Vamos aproveitar já, porque o Ramon separou aqui para mostrar na nossa mesa tática aqui, em detalhes, o que aconteceu, a bela construção do time do Abel Ferreira para chegar a 1-0, Ramon. É isso. Eu vou começar mostrando o gol do jogo do final de semana contra o Botafogo. Repare que nesse momento
era um lateral para o Palmeiras, mas olha a aglomeração de jogadores daquele lado. O Botafogo estava marcando de uma maneira correta. Eu vou soltar a imagem. Isso aí, a bola é invertida para o corredor. Gustavo Gomes pega a bola e dá a bola para o Giai. Reparem muito bem, nas perseguições individuais que fez o Botafogo nesse jogo, né, induzindo o Botafogo a trocar o seu corredor e vir para esse lado, e eu vou soltar a jogada. O passe vai entrar, ok, vai ter um duelo que o Danilo perde a bola, o Maurício recupera e acontece a inversão. Reparem que o lado oposto está completamente aqui, ó, com espaço, né? Até o Arthur, até falhou um pouquinho, peço perdão, até o Arthur já começa a dar o pique e a jogada, ela se desenvolve com o mesmo Arias, arrancando, tem a ultrapassagem do Flaco por fora, tem o cruzamento e o Andrés acaba fazendo esse gol, o primeiro gol do Palmeiras contra o Botafogo. E aí agora eu vou trazer, Diniz, para o jogo de hoje, né? Olha como as jogadas elas são parecidas. Não é uma coincidência, né? Exatamente, é que o Losetti falou, às vezes o chute sai errado, a virada sai mascada, mas o treino tá ali. Só que dessa vez a bola tá com o Carlos Miguel. Olha o que acontece. A bola entra aqui no Gustavo Gomes. Olha o Giai já olhando para o movimento que o Flaco vai vir a fazer. O passe entra no Gustavo Gomes, a bola bate no pé do Giai e esse passe entra. E reparem só, eram 36 jogadores aglomerados nesse espaço. 16, né? 16. Eu falei quantos? 36, pô. Não tem 36 no campo, Ramon. 36, Presta atenção. 16. Não, você vai ser demitido. Ó, são 16 jogadores, nesse espaço de 35 metros. É um espaço curto, induzido pelo Palmeiras, e olha o que acontece na sequência. O Flaco já faz o movimento, a bola vem redonda, vem a virada, e olha lá, Piquerez e Arias novamente. Latifúndio lá para correr. Contra o Lucas Ramon, o São Paulo faz o balanço certo. Só que o passe é tão bom por outro lado, pro lado oposto, que entra aí a qualidade individual, a condução, o drible e a bela finalização. Então é isso. Às vezes acontece do passe não sair bem, ter uma dividida, você perder o equilíbrio e não conseguir ver a bola da maneira correta. Mas o treino está aí e pelo segundo jogo consecutivo, o Palmeiras consegue induzir, troca o corredor e consegue fazer um gol. Como foi informado na transmissão, né, a assessoria de imprensa do Palmeiras avisou a imprensa que o Abel não daria entrevista coletiva hoje por conta de um compromisso pessoal. Então ele teria que sair rápido do estádio do Morumbi. E por isso o João Martins, que é um dos seus auxiliares, foi quem falou e a gente mostra para vocês agora. Está falando nesse momento, a gente mostra João Martins, o técnico ou o auxiliar técnico do Palmeiras. Esse é o entendimento que, taticamente, o Palmeiras fez aquilo que talvez tenha sido trabalhado, que foi pedido pela comissão técnica. Um segundo tempo em que o São Paulo, apesar da posse de bola, não leva perigo ao gol do Carlos Miguel, com os cruzamentos que não oferecem esse perigo ao placar que o Palmeiras tinha ali por 1-0. Se taticamente vocês entendem que foi um jogo muito bem disciplinado do Palmeiras hoje aqui no Morumbi. Obrigado. Boa noite. Sim, nós sabemos, foi o terceiro jogo com 2 dias de intervalo entre cada jogo. Nós sabemos do desgaste que este campeonato tem e temos que jogar com as regras do jogo. Já estamos aqui há 5 anos e meio para aprender e não é por acaso que ficamos sempre a lutar até ao fim por ser campeões, é porque sabemos bem o que temos que fazer, principalmente nestes jogos, que é o terceiro jogo de 2 em 2 dias, onde o São Paulo não teve na final, fez menos 2 jogos, onde o Mirassol teve menos jogos, onde o Botafogo, e sabemos que as regras nos obrigam a treinar e a preparar-nos para tudo o que possa acontecer, ir atrás do resultado, estar à frente do resultado e saber defender, porque saber defender ganha campeonatos, e nós soubemos defender muito bem, muito disciplinados taticamente, preparámos-nos bem para isso. Infelizmente no segundo tempo queríamos ter feito o segundo e o terceiro, não conseguimos, mas fizemos o que foi preciso para somar os 3 pontos, que isso é o mais importante no final de tudo. João, boa noite, Theo Bueno do canal do Paulo Massini. Queria te perguntar primeiro sobre o Vitor Roque. Ele não está começando como titular em algumas partidas. Queria saber se é por um desgaste físico, talvez por uma rotatividade da posição, e também sobre essas farpas que trocaram os dirigentes, tanto do Palmeiras quanto no São Paulo, nessa última semana. Como que repercutiu isso para vocês da comissão técnica? Relativamente ao Vitor Roque, ele fez a final em sacrifício,
esteve muito bem e isso traz consequências. Trouxe consequências. Ele tinha-se machucado no jogo do São Paulo, na semifinal, e essas consequências, jogar, tem que haver uma gestão que faz parte do nosso trabalho, e sabendo que essa gestão, onde os jogadores andam sempre nos limites. E ele trabalha muito bem, passa manhã, tarde, noite no CT, e não está a 100% ainda, está a evoluir muito bem. Esta paragem agora vai fazer muito bem para resolver estes problemas. Se nós jogássemos de vez em quando, de semana a semana, conseguimos resolver mais facilmente estes problemas. Não conseguindo, faz parte do nosso trabalho levar os jogadores aos limites, e o Vítor está no limite dele e hoje entrou e conseguiu empurrar o adversário para trás e esteve muito bem, sabendo que esta paragem agora pode lhe fazer muito bem para finalmente recuperar deste problema. Isso é verdade, mas não lembra que a gente empatou e saiu campeão na cara deles. Então, para contar o jogo sim, mas para quando a gente dá a volta olímpica não. Parabéns ao Palmeiras, fez um jogo como sempre faz um gol nos 5 minutos. Depois joga como joga sempre. Jogaram de metade de cancha para trás, de campo para trás. A gente jogou muito mal porque não conseguiu levar gol, levar perigo no gol deles. E ganharam. Não tenho muito mais para dizer. A gente outra vez controlou o jogo. Não tivemos chance de gol, mas Palmeiras jogou como sempre joga, gol nos 5 minutos e a gente não pôde entrar. Parabéns ao Palmeiras, fez um grande jogo, sempre jogam igual. Obrigado. Fala, torcida do Palmeiras ligada aqui no canal. Antes de tudo, já deixe seu like e se inscreva no canal. Palmeiras venceu São Paulo por 1-0 neste sábado no Morumbi, pela 8ª rodada do Brasileiro. O triunfo representa a segunda vitória do Verdão contra times do G6, atual edição do Brasileiro, superando o desempenho ruim da temporada de 25. No ano passado, o Palmeiras conseguiu apenas uma vitória contra o Botafogo, 1-0 no segundo turno do Brasileirão, no estádio Newton Santos. Nos outros jogos foram 6 derrotas e 2 empates, em 9 partidas no total. O aproveitamento foi entre 18% a 22%. Neste ano, o Palmeiras já superou o número ruim de 2025 ao conquistar 2 vitórias, uma contra o Fluminense, atual terceiro colocado, e outra contra o São Paulo, vice-líder. A próxima partida do clube paulista contra a equipe de G6 será o Bahia. O Palmeiras volta a campo contra o Grêmio nesta quinta-feira, às 9h30 da noite na Arena Barueri, pela 9ª rodada do Brasileiro. Na competição, o Palmeiras é líder com 19 pontos e possui uma vantagem de 3 sobre o São Paulo, vice-líder com 16. Essas foram as notícias do Palmeiras. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.